Olá, começando mais um CREFcast, o podcast do profissional de educação física, promovido pelo CREF 12 Pernambuco, Conselho Regional da Educação Física, da 12ª Região Pernambuco. E hoje a gente vai falar sobre corrida de rua, os desafios e também os riscos que ninguém fala, tá? E a gente vai receber nesse bate-papo descontraído só feras que não entendem nada de corrida de rua para dizer o contrário. Eu estou aqui com o Jefter Campos, bem-vindo Jefter, Deco Donato. Vou falar um pouco dessas duas feras aqui. Jefter Campos, sócio-diretor técnico do Nick Hoenig, sócio-diretor técnico da Unix Passos de Metas, atua como treinador de corrida de rua há apenas 20 anos e com mais de 500 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Somente isso. É, esse trabalho que você faz tanto é presencial quanto online, não é isso, Amém. Jefter? Deco Nonato, essa outra fera, professor de futsal em escolas e clubes, isso de 2001 a 2004, preparador físico de futebol de campo profissional de 2003 a 2007, personal trainer desde 2003, responsável pela empresa Corpore Sano de 2002 até hoje, 23 anos já de empresa, não era, Bocadinho. responsável pela academia Corpore Sun Fitness, que atuou de 2010 a 2015, e produtor de eventos esportivos desde 2002 até hoje, ambos profissionais da educação física, né, com registro no Conselho Regional de Educação Física Pernambuco, 12ª Região, e Vanessa Barreto, nossa convidada também de hoje, Vanessa, conselheira do CREF 12 Pernambuco, profissional da educação física e também nutricionista, não é isso? Exatamente. Boa tarde. Vamos lá, agregar aqui na conversa. Vamos lá, bem-vinda, viu? Obrigada. Mais uma vez, né, Mais Vanessa? uma vez, vamos lá. Vamos embora. Professores, bem-vindo ao CREFcast, e é um assunto que está em pauta não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E essa primeira pergunta é sobre essa questão do mercado, né? A corrida de rua, ela tem crescido muito no Brasil, mas tem crescido muito também no mundo todo, em vários países, da Europa, América. Como é que vocês enxergam esse mercado hoje de corrida de rua, como organizadores, como profissionais da educação física? Como é que vocês enxergam esse mercado? Jefter e Deco. Tá. Bom, primeiro, agradecer pelo convite, estar aqui conversando com vocês. E vamos falar de coisa de rua, que é uma coisa que a gente domina bastante, está vivendo isso aí no dia a dia já há um bom tempo. E esse mercado realmente ele só cresce. Ele passou a atingir um público que antes não atingia, que eram as pessoas mais jovens. E isso tem uma influência muito grande da rede social. Então, a rede social deu espaço para que pessoas mais jovens buscassem a corrida de rua e transformassem isso numa forma de compartilhamento, digamos assim, né? De compartilhar o seu sucesso, a sua superação através da corrida, e acabou que pegou um público que antes era um público mais difícil de ter, que eram as pessoas abaixo dos 25 anos, né? Então, a corrida de rua, acho que lá quando a gente começou, era um esporte muito mais do adulto, o adulto jovem, mas era mais do adulto mais velho mesmo. E hoje a gurizada tá aí já saindo da adolescência, começando a praticar corrida de rua, e teve um boom absurdo. E isso com certeza tem essa influência positiva, ela é bem positiva da rede social. A rede social ela ajudou muito a crescer a corrida de rua, tanto no aspecto de participante, como também em relação a eventos, a grandes provas, né? A trazer novas provas e trazer novos patrocinadores para que os eventos também aumentassem. Então hoje a gente tem corrida de rua, se brincar, todo final de semana, que é uma coisa que era bem longe da realidade, né? Pelo menos no nosso mercado. Mercado Sudeste, isso já é uma coisa bem comum, Deb pode falar muito melhor disso, mas é uma coisa que é bem comum você ter dois, três eventos no mesmo final de semana. Então, com certeza, é um boom que a gente está aproveitando, porque não deixa de ser uma forma de incentivar uma prática de atividade física de forma bem orientada, de forma bem planejada, para que melhore a qualidade de vida da população. É esse cenário mesmo, Deco? É isso mesmo. Primeiro, agradecer a oportunidade, Bem-vindo. né? E dizer que é sempre com muita satisfação falar do que a gente gosta, tem prazer e vive isso, obviamente, antes da profissão, como atleta, como praticante, e eu hoje como profissional. Tá? Então, obrigado pela oportunidade, espero ter mais e principalmente para falar dessa grande crescente do esporte, que é de fato a corrida de rua. A gente fala que vem crescendo no mundo todo pelos números, número de inscritos, número de provas, números de aplicativos, números de cadastro nos aplicativos. Isso tudo são referências para a gente que vai nos dando dados. Alguns aplicativos chegam a ter uma crescente de mais de 100%, 150%. O Strava é um grande aplicativo
roda no mundo todo e ele nos dá essas informações. O número de provas cadastradas dentro da federação, que é a entidade regulamentadora dos projetos esportivos, né, do atletismo, que é a modalidade corrida de rua, está dentro da federação de atletismo. Então, assim, a gente tinha, há 10 anos atrás, 300 provas em São Paulo. Hoje tem mais de 700. A gente tinha menos de 100 provas em Mais Recife. que dobrou Mais que dobrou. de um ano para Muito, cá. muito mais. Não, de uns 5, 6 anos 5, para 6 cá. anos para cá. Em Recife, a gente tinha menos de 100 provas. Hoje a gente tem mais de 200. E a realidade que já falou que é uma prova por mês ou 2 provas por mês, hoje a gente tem 2, 3 provas no mesmo final de semana, já aqui em Recife. Então, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais e mergulhar um pouquinho mais nisso aí, eu disse, bom, primeiro vai chegar em São Paulo, depois vai chegar no Sul e Sudeste, depois vai vir para o Nordeste, para as capitais, e depois vai interiorizar. Então, assim, a gente já está começando, vamos dizer, até mesmo Caruaru, que é o interior daqui de Pernambuco, com a mesma crescente que a gente está vendo nisso, que a gente viveu aqui talvez há 5, 7 anos atrás, hoje é Caruaru. Tá? Com provas praticamente todos os finais de semana, provas tão grandes quanto, e aí vai também interiorizando cada vez mais. Serra Talhada, Garanhuns, Petrolina, com excelentes provas, provas do vinho e tal. Então, isso de fato é uma crescente gigante. E eu ainda vou um pouco mais além. Hoje o pessoal já comenta, eu ainda não peguei uma estatística precisa, mas a gente tem essas informações que nos dá uma conclusão de que é o seguinte, hoje é um dos esportes, o esporte mais praticado no mundo. Se a gente for nessas estatísticas, o futebol, que era o primeiro, hoje passou a ser o segundo, a gente tem uma adesão de mulher muito baixa. Na corrida de rua é na mesma proporção que o homem. Então, se a gente tem essa proporção de mulher igual a homem, obviamente a gente vai ter uma Geral, tanto o Brasil quanto no em outros mundo países, todo. a participação da mulher É tão forte como a do como o homem. Que isso foi uma conquista recente. A gente vê, de vez em quando no Instagram, né, nas redes sociais, a mulher que correu a primeira maratona, ela foi escondida, né? Algumas décadas atrás. Hoje tem a mesma força que os homens correndo. Temos uma mulher aqui na bancada. É isso aí. Corroborar com esse dado. Esse dado é coerente. É bem interessante, realmente. A gente vê que realmente as meninas vêm praticando muito mais a corrida, não é? As mulheres. E até você falando isso, me deu uma vontade de fazer uma pergunta. É uma grande máquina. A corrida de rua tem girado não somente ao redor da educação física, mas tem feito que diversas outras profissões tivessem a necessidade de agregar, como a nutrição, a parte de reabilitação. Como vocês enxergam que isso tudo está, digamos que é seguro para o pessoal já está conseguindo ter acesso a toda essa máquina, ou as pessoas ainda estão nessa parte mais incipiente de só começar a treinar, fazer consultorias? Como é que você vê mais ou menos isso? Veja, aqui ainda é muito, assim, talvez ainda muito baixo, mas lá fora já existem várias divisões nesse aspecto para consumir essa máquina de grandes negócios. Só para você ter ideia, Jeff também é de assessorias e presta esse tipo de serviço. Lá fora existe já os grupos do segmento de suas profissões. Por exemplo, existe uma assessoria que trata só com diretores de empresa. Existe assessoria que é aberta ao público em geral, um público direcionado para tal. Ou seja, esse público de empresa, ele está dentro do grupo, mas está afastado dos outros. Por quê? Porque dentro desse treino, eles eram abordados pelas pessoas para fazer negócio. Então, assim, é uma máquina que ela vai consumindo em vários outros aspectos. Existem as pessoas hoje que estão dentro das corridas de rua, viajando, fechando grandes negócios. Isso a gente só via ou dentro do escritório, ou em alguns bares, alguns restaurantes, ou num jantar e tal. Acabou. Os empresários, eles estão viajando, fechando negócios durante a viagem, fazem a corrida e voltam. E eu tive várias experiências, inclusive aqui conosco, em pessoas que têm uma vida nacionalmente, né, na sua profissão, e que diversos exemplos que mostraram, Deco, a Colgate, eu estou falando marca, mas empresa multinacional, ela elevou meu cargo porque durante a seleção, e um dos pré-requisitos é porque eu era maratonista. E se eu sou maratonista, eu tenho meta pessoal, planejamento, eu tenho foco e tal. Então, se na minha vida pessoal eu tenho isso, na minha vida profissional é muito mais fácil. Isso. Então, isso está girando uma máquina que talvez a gente ainda não tenha a proporção de onde vai dar, mas que é gigante, e marcas que nunca foram associadas ao esporte estão entrando, né? Então, não vai parar não, graças a Deus. E é um interesse público também, porque hoje o público turismo também. esportivo é muito grande. Perfeito, Gino. Não, a gente participou agora da Maratona do Rio, então ninguém vai só para Maratona do Rio. Você vai para passar 3 dias no Rio de Janeiro e consumir o que o Rio de Janeiro tem para oferecer. Isso acontece com as provas fora, né? A gente tem um centro de provas 70% do público do Rio é de fora. de fora.
70%. Ou Quase seja, 60 o mil impacto inscritos na prova. turístico Gigante. É impressionante. A gigante. cidade tinha 60 mil pessoas a mais, fora um Pois evento é. que ia ter de surf também lá. Isso. Então, assim, tudo no mesmo final de Que acaba semana. impactando a economia da cidade, gerando Imagina o quanto negócios. de negócio, desde o autônomo até as empresas ali estão movimentando. E Não teve esportivo é muito importante nesse caso. Então, será que os diretores e os empresários não estão lá fechando negócios também? É isso. Tem Então, muita coisa conectada. Inclusive, me lembrou, eu até fiz um recorte aqui de uma notícia que eu li há um mês atrás. Eu recortei aqui para trazer para vocês. Do Corre News, não sei se vocês acompanham o Corre News, falando sobre o mercado no mundo todo, né? E fala que cidades como Sydney, Paris, Nova York, né? Chicago, vem crescendo muito na corrida de rua. E assim, o impacto econômico grande, né? Marcas fortes vão sendo criadas no mundo todo. E aí eles falam que a marca mais forte é a de Londres, não é? Que ela foi eleita a marca mais forte do mundo, por conta da inclusão, né, engajamento comunitário, igualdade de prêmios para atletas, até, inclusive cadeirantes e não cadeirantes. Eu quero até conversar com vocês sobre isso. A marca mais valiosa é a de Nova York, que vale, a marca da corrida de Nova York, ela vale 292 milhões de dólares. A cidade para por inteiro, são 5 bairros, 2 milhões de espectadores, o impacto direto na economia. Aí fala também da de Chicago, que gerou 627 milhões em economia só para a cidade no ano passado. Enfim, e é uma reportagem que ela fala desses dados econômicos, cidades grandes aí da Europa, da América do Norte. E aí eu pergunto a vocês, como está esse cenário no Brasil? Esse impacto econômico chegou aqui no Brasil também? Chegou a Pernambuco, por exemplo, ao Nordeste? Como é que está isso? chegou e no Nordeste, sim, hoje a gente tem duas forças um pouco maior do que Recife, que eu digo que é Fortaleza e Salvador, tá? Que tem marcas desse nível absorvendo provas assim, por exemplo, o Ironman, que é em Fortaleza. Só para você ter ideia, o Ironman, ele tem um investimento para entrar, alguns milhões para entrar. E, obviamente, o governo do estado, prefeituras, arcam com boa parte. Só que ele já mostrou, tá, que a economia deixa para o estado e para as prefeituras do qual ele se envolve, porque às vezes são 3, 4 cidades que envolvem isso aí, mais de 5 vezes o valor investido. Então, se eu invisto 1 milhão, a prova deixa 5 milhões para a cidade. Então, assim, de fato, a economia é gigante, né? Você vê É em Fortaleza? em Fortaleza, Quantas pessoas uma correm? das etapas, não é nem tantos, eu acho que é 3 mil. Essa informação aí um número grande. mas é um pouco falha, porque eu preciso me certificar melhor do Ironman nesse caso. Provas não, aí provas tem provas gigantes lá com 10 mil pessoas e tal. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: se as cidades não absorverem e entenderem que isso aí hoje é um grande negócio, certo? E não fecharem assim, abrir suas portas para esse tipo de turismo, esse tipo de economia esportiva, talvez ela saia perdendo muito, tá? A gente viu a própria marca Ironman, durante muito tempo fez em Alagoas, porque tem um litoral excelente e absorvia bem, certo? Em Maceió, tá? Por algum motivo interno lá, e prefeitura, negociação, foi para Aracaju. Saiu de Alagoas. Saiu de Alagoas pelo primeiro ano e fez em Aracaju. E aí a própria economia da cidade, as próprias pessoas que já queriam isso aí, foi uma cobrança gigante. E a economia perde demais. A rede hoteleira, os restaurantes, chega a ser tão grande que às vezes os próprios leitos dos hotéis não cabem. As pessoas se recebem nas suas casas. Eu tive a oportunidade de participar do L'Etape, que é um Tour de France, que é uma etapa do ciclismo, do Tour de France. Eles também estão indo em outras cidades, e aqui acontece no Brasil, em São Paulo. No primeiro ano que eu fui, em 2015, eu não me lembro, esqueci da cidade, agora em Campos do Jordão. Ele também para 3 cidades, porque são 112 quilômetros de montanha, ou seja, BR, mais pelas montanhas, subindo e descendo, 112 quilômetros. E eles travam por completo, e a rede hoteleira de lá não suporta. Então, imagina só, toda a rede hoteleira. Então, eles estavam fazendo uma campanha para os moradores abrirem as portas para algumas pessoas que estavam sem quarto, mas já estavam inscritas. Ou seja, ó, você abre a porta da tua casa para um atleta tal, que está cadastrado aqui, tá os dados dele e tal, e deixa um quarto para ele, ou um quintal. Deixa eles acamparem, porque não tem leito. Nas 3 cidades que passava, estava sem leito. Tanto é que acabaram indo para Campos do Jordão, que a rede hoteleira é um pouco maior. Então, assim, imagina só, não ter
leitos para as pessoas dormirem na cidade. Perfeito. Imagina a economia, o que é que vai rodar nesse final de semana? É gigante, né? E é o dinheiro de fora que entra para a sua cidade. Então, Perfeito. obviamente, a economia cresce absurdamente. Quando a gente vê esse pessoal que pratica corrida de rua, né? Eu, pelo menos, tenho alguns pacientes, clientes meus que falam: Nossa, minha meta é ir para Chicago, é ir para Londres. Imagina quantas pessoas no mundo não pensam em ir para lá. Então, eles realmente precisam estar preparados para receber a forma de logística, né? E quando a gente precisar receber tivermos, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma estrutura a esse ponto, a gente tem que estar preparado para isso mesmo. Sim. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês é como é que vocês encaram essa prática do pipoca? Os impactos que isso gera para quem organiza, né? E para quem paga a inscrição, ou é só uma questão financeira, ou também uma questão de segurança? Como é que vocês veem essa questão do pipoca? Fala aí. Vamos do menor pro maior. Vamos do menor pro maior. Gerou polêmica. O pipoca é sempre um assunto polêmico, onde quer que esse assunto apareça. Primeiro questionamento que vai vir é: a rua é pública, né? Se a rua é pública, eu posso utilizar. E Def, Isso. como organizador de Também. evento, vai falar sobre esse tema da rua ser pública. Eu vou citar um exemplo eu estava falando antes aqui da gente começar, do que é organizar um pequeno evento, né? Eu estava agora na Maratona do Rio de Janeiro, a gente organizou aí com mais ou menos 200 pessoas, foram 190 pessoas que correram do grupo da gente. E nós fizemos uma organização de uma tenda para receber essas pessoas, então tenda com hidratação, professor trabalhando, a gente comprou uma tenda, montou lá, fez toda uma arenazinha, e para uma média de 200 pessoas. E já é um aperreio grande você ter que gerenciar pessoas que você conhece, né, dar pulseirinha para todo mundo, a gente cobrou uma taxa, lógico, é um custo muito alto levar a equipe para o Rio de Janeiro, passar 5 dias lá, toda a compra de produtos de hidratação, de alimentação, tem tudo. A gente bota a gente no percurso para dar Coca-Cola, nos percursos mais longos, então tem toda uma logística. E como já é difícil a gente gerenciar um grupo desse quando alguém não paga para estar ali presente e estar. É alguém que entra na tenda, alguém que consome uma água, às vezes nem pedindo, ou que está ali. Teve um samba na nossa tenda no final e tinha pessoas aproveitando o samba sem fazerem parte da nossa tenda. E já é muito difícil de gerenciar. Então eu fico pensando como seria organizar um evento para 5, 10, 15, 20 mil pessoas, tendo que gerenciar pessoas que não estão inscritas para pagar. Pode falar o empresário da corrida só quer saber do lucro. Ninguém trabalha para bater a conta certinha. Todo mundo trabalha para ganhar grana. Então, o meu trabalho é isso. Eu trabalho para ter mais alunos, para gerar uma renda para mim também, mas também para oferecer um serviço de qualidade. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ofereço qualidade. E, lógico, mais eu ganho dinheiro. Então, isso é o normal de qualquer trabalho. Todo mundo faz isso. E sempre entra nessa polêmica a pipoca, ela pode, não pode, mas a corrida deveria promover saúde. Tá, mas será que naquele momento específico da corrida, onde uma empresa que está organizando teve que pagar um monte de tributos para a prefeitura, para apoio do Conselho de Educação Física, CTTU, DICOM, todo mundo ali está trabalhando em prol de um evento, será que naquele momento... Fora a responsabilidade Fora a responsabilidade de técnica, tudo, então o Deco vai falar melhor disso, mas assim, a pipoca é sempre uma polêmica por isso, porque eu venho um lado do a rua é pública, eu posso usar, mas naquele momento a rua que é pública foi pago para fazer um evento ali. Então tem uma empresa responsável por tudo que acontece dentro daquele espaço público ali. Naquele momento é feita a festa. Ninguém fala de um evento de carnaval que é fechado na rua e ninguém vai lá e entra. Vai lá, não, vou entrar porque a rua é pública, eu quero. Ninguém faz isso. Né? Mas na corrida tem que fazer porque eu me acho no direito de correr exatamente naquele lugar que está acontecendo aquele evento. Então, tem essa polêmica, mas as pessoas meio que teimam em entender que ali está tendo um evento em que existem custos, existe uma responsabilidade imensa e que aquilo tem que ser respeitado. Perfeito. Fica nesse debate. Você Aí, acha do quem pipoca? organiza eventos é quem... É uma luta, é uma luta, porque é o seguinte, as mesmas pessoas que reclamam ou que incentivam o pipoca reclamam quando se inscrevem e perdem alguns benefícios do qual o pipoca tirou, né? Então, a gente tem vários pontos que a gente consegue mostrar que de fato não é bacana, certo? Mas, infelizmente, eles vão sempre se achar no direito disso. Só que a organização, de fato, ela paga pelo uso do solo público, ou seja, naquele momento passa a ser de direito dos empresários que estão assumindo o risco dali. A prova monta uma logística de resgate e atendimento para o público inscrito, ou seja, eu tenho um quantitativo médio, inclusive em algumas regiões existem algumas normas ou lei ou alguma coisa que a gente possa dizer assim, que a cada 1.000 exige uma UTI móvel e tal, ou seja,
Se eu tenho um parâmetro de quantitativo de pessoas, eu vou ter também uma logística de resgate e atendimento. Se eu não tenho o parâmetro, que é a pipoca eu não tenho nenhuma possibilidade de calcular, porque eu não tenho noção de quem vai. Então, eu já parto do princípio do uso do solo que passa a ser privado naquele momento. Eu parto do princípio também que eu preciso de uma logística de atendimento, porque se aquela pessoa passar mal, inscrita ou não, a organização vai acabar assumindo isso aí, tá? E aí ele perde o atendimento de resgate. A gente estava nesses dias agora, no domingo, fazendo um atendimento, um evento no Pina, que é um projeto recreativo, que é o Vamos Passear. Um projeto excelente que é nacional e aqui em Pernambuco a gente assume essa responsabilidade. Durante o passeio ciclístico, a gente tinha uma pessoa de rua, certo? Que estava tendo uma crise epilética. Então, assim, na mesma hora eu parei, chamei o atendimento da ambulância, a gente fez o atendimento, resgatou até a restauração e depois a ambulância voltou para. Só que naquele momento, a corrida ficou, o passeio ciclístico eram 2 ambulâncias, tá? Ficou com uma. Deus o livre, eu tenho um outro atendimento, eu passo a ficar sem backup. Ou seja, é inevitável. Se a pessoa está naquele momento, a organização vai ajudar dentro da capacidade do planejado. Ou seja, se eu planejei para 1.000, 2.000 pessoas, eu vou ter X ambulâncias ou atendimentos médicos. Se eu não ter esse controle, pode ser que seja pouco. Então, isso já é ruim. Então, atendimento médico. Dentro dessa organização, tem o seguro do atleta, que é um seguro que ajuda no auxílio médico, numa invalidez, numa fisioterapia, caso aconteça alguma coisa. Essa pessoa que está na pipoca, ela não vai ter essa condição. Toda corrida tem seguro? Toda corrida deve ter, Tá. né? Quando está dentro dos parâmetros, tem sim, tá? E que são seguros relativamente, de certa forma, dentro do montante, de um custo relativamente pequeno, porém importante, Sim. certo? Então, ou seja, os pipocas não têm esse benefício. As pessoas que estão lá, toda a logística da prova, ela é calculada para X pessoas a questão do número de água para aquela pessoa ali. Ou seja, é calculado, tá, estatisticamente o volume de água. Só que a água não fica só. Vai a água, gelo, o suporte e tudo mais. E as pessoas que estão lá para servir os atletas que estão lá. Se eu não sei quantas pessoas vão vir, eu não tenho noção de como calcular o número de água. E a pessoa vai passar e vai consumir, que não é de direito. Ah, mas vai negar um copinho de água? Infelizmente, vai. Ou deveria. Porque ninguém entra na casa dos outros e pega água. Ninguém entra no supermercado e pega um copinho de água e fala para o vendedor, vai negar um copinho de água? Infelizmente, vai. Ou seja, a água não é Porque gratuita. ela está dimensionada para Para o número o X. número X. Mesma coisa. Ah, sobrou medalha. Dá? Não dá. Porque ali tem um custo e a organização é que vai decidir fazer o que ela quiser. Ah, mas é lixo. Não, quem decide é a organização, cara. Ah, mas vai ter muita medalha, faltou. Não importa. Então, todos esses dimensionamentos é calculado para o número de pessoas. E o único argumento que a gente tem contrário é que a rua é pública. Então, o cara corre em qualquer momento, menos naquele horário. Por quê? Volto a dizer, na hora, e inclusive a gente tem várias fotos disso, na hora que um atleta que treinou diversas vezes está chegando, está passando, principalmente as mulheres, que chegam um pouco misturado com os homens, e o cara entra na faixa de chegada dela, tá? Tirando o brilho daquele registro, a pessoa inscrita, tá? Tira o registro da pessoa que ia vencer. Ou seja, o pipoca, ele tá na frente daquele cara que de repente quer aquela foto no porto que é a mais bonita. E ou seja, aí tem um cara na frente, onde hoje a gente vê um comércio de foto muito bacana, porque pega as expressões, aquelas registra aqueles momentos desafiadores para a pessoa, e às vezes você está na frente de uma pessoa que não está inscrita. Então, vê quantas questões que a gente quer, bate. Gente, pelo amor de Deus, se inscreva, porque isso tudo é parâmetro. Ah, mas a corrida ganha muito dinheiro. Não é bem assim. Porque na hora que a gente vai mostrar os números, os valores são bem diferentes. Agora, os empresários assumem os riscos disso aí e calculam e usam dos números e dos seus poderes de negociação para ter esse benefício, que é o papel do empresário para qualquer negócio. E nesse caso, é a corrida. Então, se ele vai atrás de um patrocínio, se ele vai atrás de um apoio, se ele vai colocar uma marca, porque nem todas as marcas estão lá pagando dinheiro, às vezes é uma negociação futura que o cara coloca para negociar para o segundo ano ou para o terceiro ano. Então, assim, tem muita coisa envolvida nos bastidores que fica dentro das organizações. E a única coisa que a gente se preocupa para entregar para o público é uma boa experiência e que muitas vezes ela se perde. A gente vê a experiência na São Silvestre acabando tudo porque é imensurável
o número de pipoca nas corridas. Eu cheguei, a gente tenta A São calcular Silvestre é grande o número de pipoca? muito. Eu acho que é a maior que tem mais pipoca, né? É a É, mais eu, conhecida. nos bastidores, Muito a grande. gente calculando provas, até aqui no Nordeste, o que é que a gente começou a fazer para calcular, tá? Inclusive, Recife, estatisticamente, das provas do Nordeste, era que tem, infelizmente, é o que tinha mais pipoca. Vê lá. Então, o que é que a gente fez? Deixou as pessoas passarem no pórtico de chegada. Na hora do pórtico de chegada, a gente dividia. Quem ia pegar as medalhas, fazia um curralzinho para estreitar um pouquinho mais, deixando só os inscritos entrarem. E botava o outro espaço para as pessoas saírem que não estavam inscritas. A gente começou a colocar o contador. Né? A prova tinha média 2.500 pessoas a 3. Inscritas, era essa a média. A gente chegou a 1.500 pipoca Aqui e no no Recife. Até o ponto da organização, a gente estava envolvido, a gente ficou tão aborrecido que eu disse, minha gente, para. Mais de 50% do público era pipoca. Então, assim, como se calcula isso? Eu digo, você bota no jantar ou no almoço na sua casa, você calcula 4 pessoas. Se você botar mais 2, 50%, provavelmente a comida vai faltar, cara. Isso. Então, assim, isso é igual nas organizações. Não é porque uma banana é uma maçã, é pouco, é muito, não importa, mas aquilo ali é calculado para o número X de pessoas inscritas. Perfeito. Aí você entra nessa seara da questão da infra, né? Já que vocês estão já falando sobre essa questão da infraestrutura, que é fundamental para que a corrida aconteça e que atenda a expectativa de todos os participantes. E você falou um ponto importante aí da água, e a nossa profissional e também nutricionista pode ajudar. Como é essa questão da água? Existe uma quantidade específica? Existe um distanciamento? Existe alguma regulamentação técnica com relação a essa questão da água? Quem pode. Depende da prova e da região. É. Depende de prova e região, mas o comum é entre 2,5 3 quilômetros você ter um ponto de água. É. Então, numa corrida de 5 quilômetros você teria pelo menos um ponto d'água. Quantidade. Não, um ponto de água, um ponto onde as pessoas se hidratam. A E quantidade deve quantidade? falar melhor, deve saber mais, de mensurar. Mas o normal é entre 2,5 e 3. Algumas 2,5 e provas 3. fora, 5 quilômetros, bem normal ter água a cada 5 quilômetros. E ninguém reclama disso. Funciona perfeitamente. Participei agora da Maratona de Lima, o primeiro ponto de água era só no quilômetro 5. Depois eles ficavam a cada 3 quilômetros, mais ou menos. Ou seja, então isso depende de Depende maratona. A Maratona do Rio tinha 2 pontos d'água a 5 quilômetros. Ou seja, eles botaram no quilômetro 2, no quilômetro 4, você terminava no 5. Um lugar mais quente, esperava que estivesse mais quente, mas na quinta-feira à tarde não estava tão quente, mas já estava programado ter 2 pontos d'água. Então, eu acredito que isso vai variar de acordo com a região. Vai. Né? Região, tempo de prova. Às vezes, quando a prova é rápida, a gente às vezes calcula. Por exemplo, os nutricionistas recomendam que você hidrate numa região quente a cada 20 minutos. Então, o cálculo entre 20 minutos e os últimos estarem chegando no próximo ponto de hidratação, a gente, o treinador, ou seja, o cara que vai caminhar, ele leva 10 minutos a 12. Então, 10 minutos a 12 por quilômetro, então vamos encurtar a distância, vamos botar para 2, porque os últimos vão estar pegando com 20 a 25 minutos, porque é necessário para a hidratação em lugares quentes. Em lugares mais frios, ou que não seja tanto, não sei o que, aí você consegue espaçar um pouquinho mais. Então, de fato, tem essa característica em cada região. Horário de largada. Aqui as maratonas estão largando de noite, às 4 da manhã. Por causa do calor, porque não é nem a largada. O problema são os últimos, que vai estar chegando com 4, 5 horas de prova, vai estar chegando o quê? Com 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, o sol já é 7 da castigando. manhã já está castigando. Pois é, só que é o seguinte, eu estou castigando no pior sol e no pior momento de desgaste do atleta. Ele está mais cansado. Então, tudo isso, de fato, é calculado. Então, a média no Nordeste é entre 2 e 3 quilômetros. Em algumas regiões mais frias, isso pode se estender para 3 a 4. Tá? Porém, a hidratação sempre leva em consideração o tempo que você passa para realmente beber água de novo, que é em média 30 minutos, se recomenda assim, 150, 200 ml de água, né? Diante do que a gente vem enxergando. Tanto é que os copinhos do próprio isotônico é um pouquinho menos até, porque não precisa dessa quantidade toda. Que inclusive às vezes é um hábito assim, que os próprios nutricionistas podem, né? O Vanessa pode até confirmar, que você chega uma corrida de 10 km, aí toma 500 ml de um isotônico. Isso. Caramba, às vezes é mais do que você precisa. Isso. Né? Então, essa dosagem, infelizmente, mas refresca, hidrata, não sei o que, tudo bem, mas os eletrolitos, que é aquela questão que você queria, já foi um pouco a mais. Que Os açúcares. Os nutricionistas orientam Pronto, eu estava até sobre essa questão da esperando ele água. terminar de falar.
Primeiro, eu queria saber da organização da corrida de rua, o que é obrigado de vocês colocarem para servir? Somente água ou Gatorade ou outras coisas que vocês ofertam também? Na regulamentação da federação, água. Só água, Água é né? recomendado. Uhum. Isso. Algumas provas mais longas, elas já estão começando a servir outras coisas, que inclusive, assim, que muita gente não concorda porque não faz bem à saúde, não sei o quê, que é a Coca-Cola. Mas a quantidade de sódio e potássio que tem lá dentro, para quem está precisando muito, dá um boom E assim até de a energia. mudança do, Mas, do sabor que você É, tem, né, durante uma prova, porque geralmente em provas longas a gente utiliza gel de carboidrato, né? isso. Então, o gel de carboidrato, para muita gente, funciona muito bem, para alguns é péssimo. E aí, às vezes você toma um, dois, três, e aí já não começa a fazer tão bem ali na barriga. O próprio gosto, você está 3 horas e meia correndo, 4 horas e meia, repondo só com gel. Às vezes você botar uma Coca-Cola, não é que a Coca-Cola vai te dar o açúcar que tu precisa, nem os eletrólitos que tu precisa, mas ela vai mudar um pouquinho o aspecto do teu paladar para tirar aquela coisa do gel que durante a prova enjoa também, que é bem difícil. Então, tem mas no Coca-Cola, tem fim, Gatorade, tem. Agora no dia tinha paçoca, tinha tem umas tudo, cocadinhas, tem tudo. Tem tudo. mas o recomendado, água. Isso de fato, né? Assim, na nutrição, quando a gente vai pensar nas subdivisões, né, tempo e também o local que você tá, o nível de treinamento do atleta é importante também, ó. A que quilometragem, a qual pace ele vai correr ali. A gente vai ver como é que vai fazer a orientação. Mas é mais ou menos isso. E para mudar essa estratégia de só estar tomando Gatorade, géis, a gente tem os próprios hidroeletrolíticos naturais que a gente prepara, oferta mel, por vezes em provas mais longas, vai até doce de leite, paçoca, como você falou, né? É tudo muito plural. Nas provas mais curtas, obviamente, é bom você ter água, que é o básico. Agora, o quanto, né? Porque às vezes a pessoa pega só um copinho, para uns é suficiente, para outros não. Tem alguns pacientes que têm um risco de cãibra maior. Aí a gente tem que fazer uma manipulação de uns sais, de repositores de sais, né? Então, depende muito do perfil da pessoa. Por isso que se torna muito plural. Quando você falou, né, da dificuldade dos pipocas, né, de gerenciar, para a gente que tem um leque de pacientes, que eu tenho pacientes de corrida também, é tudo muito individualizado. Isso. Imagina para você tentar alinhar 400, 500 pessoas que têm perfis diferentes. Né? Isso. É muito Falando em difícil. individualizado, e esses que usam anabolizantes, estimulantes, uns usam até canetas emagrecedoras, o que é que vocês têm observado isso na prática, na corrida? O que é que os nutricionistas também falam sobre essa questão de uso desse tipo de substâncias, vamos dizer assim? Tá mostrando a dedinho na É. ferida com violência, Eu vou viu? abrir só um parênteses na tua fala Sim, anterior, sim, claro. que é o seguinte, é tão individualizado hoje que os atletas de rendimento, eles não bebem 100%, geralmente, as bebidas da prova. Eles entregam a bebida dele para a organização, para submeter a análise, e alguém da organização, ou autorizado pela organização, é que entrega a bebida do atleta de rendimento. Ou seja, para você ver quanto Uma é prova maior, individualizado numa realmente. prova Em maior para provas esses longas atletas. também, o Acho que- próprio nutricionista, quem acompanha, é quem vai dizer exatamente o que ele vai Agora, beber. no Não é para todo recreativo, mundo pegar aquela no Coca-Cola, recreativo né? amador, aí obviamente é bem a percepção dele e tal, mas aí de fato é bem individualizado. Deve ser bem E de individualizado. acordo com o que ele perguntou, eu já vou replacar o parênteses, viu? Tá tudo no meio. Existe análise de doping para a corrida de rua? Existe, existe. Os profissionais, atletas profissionais, É, eles Eles fazem, por isso, estão pensando em implantar para amadores que estão em nível competitivo, mas ainda não. Acho que não existe vão. só que é muito caro, porque o protocolo, ele segue o protocolo de hoje Internacional. do internacional. Isso, da UADA. E aí você encarece ainda mais a organização, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda não conseguiu popularizar mais essa questão do DOP e tal, mas gostaria muito, porque o uso desses produtos estimulantes tá indo muito além do que é realmente o que a gente recomenda, né? Pessoas usando produtos que a todo custo, e quando vê isso é para um benefício de 10 minutos, 20 minutos, de um resultado do seu resultado, que no final das contas vai mudar em quê? A sua vida post no pessoal, Instagram. um post no Instagram. E a consequência pode ser, Aí é às vezes, até infinito. fatal, né? Aí Já é aconteceu infinito. casos aí, né? Demais. O doping, ele era uma exclusividade do atleta profissional. Hoje, realmente, ele entrou no mundo amador. Né? E onde é que ele entra, na verdade? Melhorando a sua capacidade de treino, porque nem sempre é na prova que o doping vai te ajudar. Mas imagina um atleta que é limpo, tá ali treinando
passa por dor muscular, precisa fazer uma alimentação muito mais regularizada, junto com a hidratação. Tem um processo de recuperação que é humanamente normal, e a outra que está utilizando de substância ilícita, ela tem uma recuperação melhor, ela ganha força mais rápida, ela ganha resistência mais rápida, e aí ela consegue ter uma prova melhor por isso, porque ela, durante o processo, ela foi beneficiada por uma substância, ou várias substâncias que são ilícitas, mas que atuam ali para melhorar a sua performance. O professor Jefferson, Então, usam estimulantes sexuais também, Demais. por ser vasodilatador. Demais. não, Tadala para Vários. a atividade física virou comum. Hoje você tem propaganda Todos eles. normal do pessoal fazendo E a consequência produto disso, né? com Vasodilatador. Para você ver, é complicado. É, Porque eu vou Sem ser controle, crucificado pelos nutrólogos, mas hoje os hormônios estão sendo coisas naturais e os hormônios no passado eram doping. Então, essa medida ainda. eu, em Uma particular, eu reposição não. hormonal é uma. Ok, mas as pessoas também tendem ou seja, a partir dos 30 a gente meio que equilibra aí as células nascendo, as células morrendo. A partir dos 30 a gente começa a perder um pouquinho, a partir dos 40 um pouco mais, dos 50 nem se fala. Então, óbvio que a gente vai ter uma carência dos hormônios e a reposição vai alterar, dando benefício para isso. Uhum. Então, assim, hoje o rendimento, ele de fato não cabe à reposição. De fato, acusa o doping. Graças a Deus ainda acusa. Só que a gente precisa ter uma medida um pouquinho disso aí, porque até que ponto isso vai gerar realmente bom, é uma questão muito longa, né? Talvez um estudo mais longo. Houve alguns casos, houve alguns casos, inclusive, de morte, né? É. Em corridas. E normalmente o público associa ao esforço do dia ou à situação daquela pessoa individualmente, mas muitas vezes isso está relacionado a um uso crônico de anabolizante ou substâncias proibidas, né? Essa questão que a gente está falando. Como é que vocês podem orientar os corredores sobre isso, né? Como prevenir um problema de saúde, um problema sério, né? Gerado a partir de uso de substâncias como essa, né? O que é que vocês poderiam deixar aí para os corredores de mensagem sobre essa questão? Eu tenho, isso é uma coisa muito pessoal que eu penso, né? Que é o seguinte, a gente está esquecendo um pouco aí todos os fatores externos que obviamente atrapalham nos rendimentos. A gente tem família, filho, esposa, marido, namorado, qualquer coisa. A gente tem o trabalho, a gente tem a escola do filho que precisa dar uma atenção da educação. A gente tem o chefe que você não bateu tanto, então vive o estresse e tal. E tem o treino. Só que as pessoas acham que apenas o treino é o pré-requisito para o rendimento de uma forma completa. E às vezes, não, mas eu estou treinando, mas não estou tendo resultado, e aí entram essas coisas. Na verdade, onde eles, de repente, poderiam começar para regular um pouco mais isso, são os outros fatores que estão atrapalhando. Às vezes o estresse está proibindo, não está deixando o cara dormir bem. Só o sono, às vezes. Só o sono já Sono é um grande remédio, Só né? que o motivo não é a dormida boa. Ele não está conseguindo dormir bem porque o problema está em outro canto. De repente é o estresse do trabalho e tal. Ele não está conseguindo dormir bem e não vai render no treino. Então, assim, antes mesmo de usar esses outros pré-requisitos que vai desempenhar melhor e que nem sempre a gente tem um resultado maravilhoso e tal. Vai ter, mas até quando, até quanto tempo? Talvez a gente não tenha ainda uma explicação mais exata. Mas, de repente, controla os outros fatores, né? Existem amigos da profissão que dizem, controla a água, controla o sono, controla a alimentação, controla um pouco do estresse, se acalma um pouco mais, faz o beabá, que talvez esse rendimento vá melhorar. Não falta o treino, independente se está um pouco mais ou um pouco menos, tem a constância, tem o foco, ou seja, vê quanta coisa a gente tem para Esses regular. são os pilares do rendimento, na verdade, né? Mas é a sociedade do imediatismo, né? É a sociedade que toma café para ficar acordado e remédio para dormir. Isso é um grande problema, né? Frase É boa. exatamente isso. Rivotril para dormir, Você cápsula de cafeína para acordar. E aí a culpa é do treino e a culpa do rendimento está no treino. E você não se preocupa em controlar o que é E básico. o que é que vocês orientam com o boom da corrida, né? O que é que acontece hoje? Muita gente que nunca correu, né? Vai na onda, assim, Vou começar a correr. olha, boa, vamos embora, vamos também. E não se preparou, né? Não faz academia, aí compra o kit, aí vai. Vocês, como profissionais da educação física, qual a orientação para o corredor de primeira viagem? Eu me coloco, porque eu já fui corredor de primeira viagem, a minha primeira corrida eu já fazia academia, mas eu coloquei um tênis qualquer, não coloquei um tênis de corrida. Final do percurso, 5 quilômetros, meu pé estava inchado.
não é? Correu de All-Star. Eu não faço mais isso. Então, meu tênis hoje é aquele, não fazendo propaganda da Nike, aquele Vomero, que eu acho espetacular Sim. para caminhar e para correr. E a gente vai aprendendo, mas foi aprendendo na dor. Sim. Você vai aprendendo na dor. Então, o que é que vocês orientam com relação a essa questão do preparo físico, né? Questão do tênis para os corredores de primeira viagem? Qual o recado que vocês têm para eles? Acho que a primeira orientação quando a gente começou com corrida, para fazer uma maratona, a gente fazia um processo de 3, 4 anos. O cara corria 5, amadurecia os 5, ia para os 10, 21. Tem que Era um começar processo, pelos 5. era um processo longo. O que eu quero dizer é que era um processo que tinha um tempo, até para Adaptação. curar, né, Certo. aquela pessoa. Vamos ali curar, até você chegar na maratona. A maratona nem era o desejo de todo mundo. Mas o iniciante tem que começar no 5 km. Só que aí o iniciante hoje que faz 5 km e daqui a 3 meses quer fazer uma maratona. É o que está acontecendo. E aí talvez seja o lado negativo da rede social. Porque muitas vezes o projeto de fazer uma maratona deixou de ser algo muito individual, porque eu quero, porque é um sonho meu, ou porque eu venci uma doença, eu venci a depressão, ou porque eu fiz uma promessa porque meu filho era assim e agora está bem. Então, era parte de um projeto pessoal, individual, Cada muito um com suas íntimo. metas, né? E agora, na verdade, virou um projeto público. Eu tenho que mostrar que eu já corri uma maratona. E aí eu faço uma maratona em 3 meses, em 4 meses, tendo começado a correr agora. Acontece. E o risco, a gente sabe que é muito grande, porque a pessoa não está disposta a sofrer durante o processo. Ela quer realmente chegar. E aí, às vezes, faz o uso da substância que não é lícita, né? Às vezes, pula as etapas e se machuca no meio desse processo. E torna toda aquela experiência que poderia ser algo incrível, uma experiência bem negativa na vida dela. Então, assim, eu acho que o primeiro conselho é tenha paciência. Comece devagar. Comece devagar. Tem um passo Caminhada de cada faz vez, parte. literalmente, né? Caminhada faz parte do iniciante. O iniciante, às vezes, negligencia o fato de que caminhar faz parte do processo. E já quer correr, já quer fazer 1 quilômetro direto. Às vezes o beabá não, tu vai andar agora. Ah, não, mas andar, o povo vai ver que eu tô andando. Deixa o povo ver que você tá andando. Mas entenda que a caminhada faz parte do processo, da melhoria do desempenho na corrida. E aí você vai correr seus primeiros 100 metros, seu primeiro quilômetro. Celebre seu primeiro quilômetro como quem celebra uma maratona. Celebre ele do mesmo jeito que quem faz a primeira maratona, porque você está conseguindo ali, degrau por degrau. Os 5 quilômetros é a porta de entrada, né? A gente fala de tira onda, né? Que é a porta de entrada das drogas mais pesadas, que são as provas de 10, 21, 42 e a maratona. Mas o 5 é o início de tudo. Então, assim, você chegar nos 5 é para ser um processo tão especial quanto chegar na primeira maratona, porque essas são provas diferentes, distâncias diferentes. Então, tem que ter calma no processo, tem que fazer o beabá, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da hidratação, tem que cuidar do sono, Fundamental antes também a de questão querer nutricional, né? subir 2, 3 degraus. Eu vou citar uma Esse também, né? expressão que é engraçado, que é o seguinte: o pessoal nos finais de semana faz os longos, né? Os longões e tal. E aí você, numa roda de conversa Os com- longões, para quem não entende, o que é? são distâncias maiores, que durante a semana você vai treinando em distâncias menores, com outros métodos de treino intervalado e tal. E nos finais de semana, geralmente, são os treinos mais longos, porque geralmente as pessoas têm um pouco mais de disponibilidade, um pouco mais de tempo, planeja Os melhor. longões é o quê? 12? Então, é Sim, isso que eu ia falar. E aí é bem comum o seguinte: as pessoas em roda de conversa de amigos que correm, e aí tu fizesse quanto esse final de semana? Não, só fiz 15. Não, não, para. Tira o só. Tira o só, porque 15 já é uma metragem consideravelmente importante, cara. Você fez 1h30 de treino ininterrupto. Então não é só. Você fez 15 quilômetros, que para o seu ciclo de treinamento está bom. Ou está então um pouco leve. De repente poderia ter feito mais. Mas não é só, gente. 15 quilômetros já é um desafio para quem não corre 5. Então, de repente, para o cara que não corre nada, 3 quilômetros pode ser um longão. Exatamente. Veja aí a importância de procurar um profissional de É educação isso aí. física para você metrificar os processos. Isso aí. Muito importante. Que aí hoje é o nosso papel. Hum. É exatamente dar a condição para que ele consiga evoluir na prática, que é tão popular, graças a Deus, sem correr riscos de intercorrências e interrupções do planejamento do Os treino. riscos de lesões, né? O pessoal que não sabe correr direito, ensinar a mecânica da corrida, tá tudo conectado. Ou seja, dica de ouro, viu? Antes de correr, procure um profissional da educação física. Até porque o profissional da educação física ele vai fazer uma orientação personalizada, né? Porque cada ser humano ele tem suas particularidades, né? Perfeito. Suas comorbidades, seus limites, né? Não existe uma fórmula de bolo igual para todo mundo, Não. e principalmente na área de vocês, né? E voltando à questão da corrida, qual as falhas que vocês ainda... Quais são os maiores desafios da corrida de rua? Quais falhas ainda que são grandes, que precisam ser corrigidas, e quais são os maiores desafios hoje?
Eu digo que os desafios é sempre a cidade abrir a porta, para absorver a quantidade do número de pessoas que acrescenta é gigante. É, uma coisa eu vou elogiar que eu acho que é louvável. Aqui a gente, que eu digo a prefeitura, né, fez o projeto que é o corredor da corrida. Ou seja, ele fez uma ciclofaixa aos sábados, que eu acho que eu não sei quantos Corredor de metros, esporte e lazer. Eu acho que quantos 11 quilômetros, quilômetros, eu acho. Qual 11 prefeitura? da De prefeitura Recife. de Recife. Ele sai do Parque da Jaqueira Isso, e vai até vem o até Marco aqui, Zero, aí Marco Marco Zero vem Zero para Boa segue. Viagem. Já tem um corredor que também vai ali pelo. Cresceu, Vai né? pelo Ou lado de seja, trás de São a gente Paulo tem, também. ou seja, as pessoas que correm as distâncias maiores, né, para o intuito de uma maratona, hoje ele já tem um ambiente um pouco mais seguro e com outras pessoas correndo, ou seja, a cidade começa a absorver isso. Então, isso é um grande desafio da gente, obviamente, para a gente é a profissão, mas para a população é um grande benefício, né, que é abrir essa porta da prática da atividade para alguns profissão, para outros uma melhoria da saúde, até para o órgão público, a cada real investido é R$ 4 R$ 4 a cada real investido, R$ 1 investido na saúde através da incentiva prática da atividade física, a economia de R$ 4 Do SUS. do SUS. Perfeito. Então é uma Com proporção saúde, né? na questão do cuidado da saúde, né? Do prevenir e o remediar. Então isso para a gente é muito bom. Então, de certa forma, esse é o grande desafio que a gente tem para absorver, acolher, aceitar, mas é muita prova, mas é muito não sei o quê, que seja mais. Porque a tendência é que isso aí Tem realmente locais, né, que João Pessoa, por exemplo, todos os dias a orla fica fechada até às 7 da manhã para prática de atividade física, ciclismo, corrida, caminhada, etc. Então, isso é a Várias prefeitura. capitais estão fazendo isso, né, chefe? Então, isso assim, é a prefeitura dizendo, eu abraço a atividade física, Isso. eu quero fomentar essa prática. Isso. E isso é bom para a prefeitura, é bom para a população, é bom para a gente É que um trabalha com ganha-ganha, ganha é, todos, total. né? Uhum. E para fechar, senhores, qual mensagem cada um de vocês deixam para tanto para os corredores, quanto para as famílias, tanto para os profissionais da educação física que estão nos assistindo, que participam de corridas também, não é? Como praticar de forma segura, de forma ética, de forma responsável, fugindo dessas práticas que colocam saúde em risco. Queria que cada um deixasse sua mensagem, sua orientação. Primeiro as mulheres. Primeiro, Fala, Nutri. Nutri e Profi, né? O básico realmente é começar, mas começar com segurança, não é? Se você puder procurar um profissional, né? Às vezes a pessoa pensa em custo, mas o benefício é muito maior. Eu trabalho num local em que a gente trabalha com o trato de lesões. Então, quando você busca a orientação, fazer tudo de forma estruturada, se puder conectar com outras profissões, com a nutrição, com a fisioterapia, você consegue ter um progresso muito maior. Então, assim, é um nicho de mercado que está crescendo muito e se for sistematizado e seguro, vai ser incrível para a população. É isso, é só começar e procurar o atendimento especializado. boa. Professor Jeff, acho que tem um recado para o profissional da educação física, primeiro, que é se especialize na área, que é um mercado que só tende a crescer. Então, quanto mais especialista você for na área, melhor, porque vai ter esse público para você. Então, acho que o profissional tem que pensar nisso e às vezes sair um pouquinho da bolha da musculação, da academia e começar a abraçar a corrida como uma oportunidade de mercado para eles também. Então, vamos pensar no crescimento da nossa profissão, então eu preciso me especializar para poder ofertar um serviço de melhor qualidade, né? E para a população, sim, em geral, pratiquem a corrida. Ela é uma atividade física de fácil acesso. Ela é essencialmente barata, ela não é uma atividade cara. Você não precisa investir no melhor tênis, na melhor roupa para iniciar a atividade física. Você deve investir em orientação. Isso acho que é o ponto principal. E os outros investimentos você vai fazer com o tempo, você vai amadurecendo na corrida e entendendo que algumas coisas passam a ser mais relevantes dentro daquele processo. E aí você vai investir. Então não precisa de cara investir num tênis milionário, não. É muito melhor investir numa orientação profissional do que num material que às vezes você nem precisa para começar. Então acho que para a população é isso, eles têm que pense na atividade física, na corrida como uma atividade física, como, na verdade, como um instrumento de mudança de estilo de vida. Isso. Acho que a corrida ela vem como um fenômeno de massas que muda o estilo de vida da população. Então, se você entender isso, entender que para que tenha qualidade, você precisa de uma orientação, você vai longe. Boa. Você. Eu digo que
só ratifico um pouco, né, que incentiva a prática. E eu digo que assim, não existe idade, não existe sexo, nada, nada que possa impedir. A única coisa que eu digo é o seguinte: vai começar a ver quais são os parâmetros para dar o seu start. Quais são os parâmetros? Primeiro, se existe alguma cardiopatia, se está apto à prática de atividade física. De repente, o médico está apto. Ok, então eu vou procurar um profissional de educação física que vai metrificar como eu vou começar esse processo. E a corrida é um processo natural. Esqueça a técnica, porque é o seguinte: a gente nasceu, engateou, caminhou e correu. Correr faz parte da natureza humana. É exatamente o que a gente vai fazer. Voltar a estimular a caminhada e voltar a estimular a corrida natural. E que, dependendo da idade, se eu tenho 40 anos, eu passei 40 anos da minha vida assumindo alguns padrões de movimentos. Então, não adianta eu querer, em alguns poucos meses, chegar a querer iniciar a correr com técnicas e tal. Apenas corre. Vai lá, bota o tênis e vai praticar com orientação, esse passo a passo, e aos pouquinhos vai correndo, dentro da sua percepção de esforço. Hoje eu me sinto bem, amanhã um pouquinho mais, e assim vai. E essa evolução, obviamente, é mais segura com um profissional de educação física. Então, eu acho que é por aí. Iniciar sem medo, porém com orientação. Que é o que já falou, ratifico muito. Investe primeiro na orientação, que você consegue mensurar melhor e ser mais seguro. E para o profissional de educação física, eu sempre digo, foi sempre minha visão. No passado, não chegava a 30% de pessoas ativas, ou seja, que praticavam. Hoje é um pouquinho mais, talvez até próximo de 40%. Só que eu ainda tenho 60% da população que pode usufruir do meu conhecimento e nos contratar. Então, é um mercado gigante e que a corrida de rua ainda está engateando para essas 60 pessoas da população. 60% da população que ainda não pratica, e de repente sou eu que vou lá pegar na mão dessa pessoa e dizer assim: vem conosco, porque isso é importante para vocês. Ou seja, numa sociedade cada vez mais de elevadores, escadas rolantes, telas, pessoas em casa e Isso. as corridas de rua cumprindo seu papel social, não é? E aí, E vocês, como profissionais de educação física, Isso. estimulando essa prática com orientação. E eu Em cima de concluindo, tudo. que eu sempre gosto, para mim foi uma excelente incentivadora, Graça Araújo, que hoje Minha é, ex-chefe, ela é uma pessoa maravilhosa, maratonista, super entusiasta, e ela corria 42 quilômetros, durante fácil. fácil. Ela treinava com a gente, e ela é incentivadora. Na verdade, ela incentivava a gente, inclusive nós Perfeito. profissionais, Perfeito, isso. e ela nos deixou, através de conversas e mesas de conversas e rodas bacanas, deixou um jargão que hoje eu uso muito, que é saúde e pé no chão, Pô, ela que é falava isso. bem... Então, eu uso isso demais e agradeço por Lembrou todo um livro. incentivo. Ela é O fantástica. último aniversário da nossa Eterna Graça, eu dei um livro sobre maratona de presente a Isso aí. ela. Realmente ela é um símbolo, né? Isso, Para nós total. jornalistas e para vocês também. Ela é Você segue aí, saúde e pé no chão em todos os aspectos. maravilha. Excelente Gente, colocação. obrigado pelo papo, obrigado pelas orientações, né? Muito conteúdo. Então aproveite, compartilhe aí esse conteúdo para os seus colegas. Agradecer, professor Deco, professor Jefter, professora Vanessa, agradecer pela participação aqui no CREFcast e a gente se vê no próximo programa. Até lá.